Bom dia a todos. Que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida, que nos deu a salvação e o perdão dos pecados, esteja com cada um de nós nessa manhã. É uma alegria que nós podemos nos reunir aqui hoje em culto para adorar esse Deus e render toda a honra e toda a glória a Ele. Nesse dia especial nós estamos celebrando a ação de graças. É o momento em que nós reconhecemos que tudo que nós temos, a nossa vida, o que nós somos, o que nós temos no nosso dia a dia, nós temos somente porque Deus nos permitiu assim ter. E eu quero saudar a todos com um texto bíblico de 1 Crônicas, o capítulo 16, versículo 34, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes no nosso dia a dia nós nos esquecemos de parar, de respirar e de reconhecer: tudo que eu tenho vem do Senhor. E esse versículo começa dizendo: rendei graças a Ele. E hoje é um tempo em que nós, como povo de Deus, como sua igreja, nós queremos dizer: nós, Senhor, reconhecemos que tudo vem de Ti. E queremos Te louvar e adorar por todas as bênçãos que Tu derrama sobre a nossa vida. E ainda mais, Ele é bom e a misericórdia dura para sempre. Ainda que nós tenhamos muitas coisas a agradecer ao Senhor, mas a maior delas é a certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós. E que esse seja o motivo central que nos une aqui nessa manhã e que nós estamos aqui. Colocar na conta do Senhor que Ele nos dá a salvação. Amém. Hoje nós temos junto conosco a Karina, já é conhecida aqui da comunidade, e a gente agradece imensamente a ela por novamente estar junto conosco, fazendo a tradução de Libras, para que toda a nossa comunidade de surdos também possa compreender a palavra do Senhor. A gente agradece também de forma especial hoje ao Grupo Kairos, que vai conduzir todo o tempo de louvor do nosso culto. Eles são da comunidade de Concórdia também, alguns já conhecem aqui, e a gente agradece imensamente por vocês estarem conosco nessa manhã. Isso só nos mostra ainda mais que nós somos irmãos na fé. Aqui, lá, muitos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e juntos nós queremos louvar e adorar o nosso Pai. E por isso eu convido as crianças a vir à frente. Crianças, nós temos um culto preparado para vocês, hoje com uma atividade super legal. Então venham à frente para a gente vocês. Dois avisos bem importantes para os pais. O primeiro deles: quando acabar o culto, vocês busquem as crianças lá no EBA, lá na escola. Elas vão estar reunidas lá para a atividade delas, para o culto delas. Então, quando terminar o nosso encontro aqui, vocês podem buscar elas lá. E o segundo aviso bem importante é que hoje as crianças vão fazer uma atividade com grande potencial de quebrar, né? Então, quando acabar o culto, principalmente quem vai ficar para o almoço, pega a atividade e guarda no carro, senão não vai sobrar atividade para o restante da semana, né? Depois vocês vão entender. Mas então, cuidem bem e ajudem as crianças a fazer o que elas precisam fazer com essa atividade durante a semana para ela funcionar. Combinado? Vamos nos colocar em pé para um tempo de oração, vamos estender as nossas mãos sobre elas e orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos entregar cada um desses pequenos nas Tuas mãos e pedir para que o culto deles seja também abençoado, assim como nós pedimos sobre o nosso culto. Vem com o Teu Santo Espírito. Que todos nós aqui possamos compreender que a Tua palavra nos ensina o que vem de Ti e que assim Tu possa nos fortalecer na Tua fé. Cuida, Senhor, também das orientadoras que estão dispostas a hoje a cuidar, a ensinar e a estar junto com os pequenos para que Tu dê capacidade a elas e ânimo também nessa tarefa.
Cuida, Senhor, da nossa igreja e esse culto nós colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sair aqui pela lateral, pela portinha. A comunidade pode se assentar. Eu também saúdo a todos que nos visitam nessa manhã. Se alguém hoje está aqui está nos visitando, sejam todos muito bem-vindos e aqui nessa igreja você possa se sentir em casa também. Então, vamos ter um tempo de louvor, com o conduzir o próximo hino.
presidente aqui da comunidade, também quer nos conduzir a alguns avisos. Bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria primeiramente ver com quem ainda não adquiriu sua ficha de almoço. Se alguém não adquiriu ainda ou não reservou com algum presbítero, que levantasse a mão, só para nós sabermos quantos ainda não têm ficha. 3. Podem levantar mais alto? 2 pessoas, tá? A gente faz a reserva então lá. Então hoje nós queremos oficialmente divulgar que nós terminamos as nossas obras aqui no templo, que estavam previstas para serem feitas. Então, no final do ano, a gente teve a conclusão da parte alta aqui do templo, que foi trocado o foro. E agora, nesse mês, a gente concluiu então a parte baixa, também toda a troca do foro que foi feita, nova. E também a parte elétrica, que toda ela também foi trocada, colocaram luminárias novas. Se alguém ainda não percebeu, né, foi trocado toda essa parte, ficou mais iluminado o nosso templo também. Então, isso também vem para trazer um lugar mais aconchegante a todos nós. E também, assim, foi adquirido 2 caixas de som, né, para melhorar também a qualidade do nosso som aqui no templo. Então, nós também queremos agradecer cada membro que sempre colabora, tanto financeiramente, com suas ofertas, seus dízimos, e também com o seu tempo, né, que se dispõe a estar sempre ajudando. Também agora todas as pessoas que estão trabalhando na nossa festa, isso demanda de bastante trabalho, bastante tempo, então todas as pessoas que estão envolvidas, que estão trabalhando, a gente também quer agradecer muito. E também agradecemos as nossas colaboradoras, a Arlete, a Fran, que sempre estão aí também dispostas a nos ajudar. Queremos agradecer também a Jéssica, o Luiz Felipe, que estão conduzindo também o nosso rebanho, né, estão à frente dos trabalhos sempre, né, conduzindo cada um de nós. E também todas as lideranças da nossa comunidade. E assim também nós queremos agradecer ao grupo de louvor, Kairos, que estão aqui conosco hoje, muito obrigada. E também a Karina, que está conosco aqui. E a todas as pessoas que se dedicaram e se empenharam para esse tempo estar acontecendo. E assim também nós queremos em especial agradecer a Deus, que é o provedor de tudo isso, né? Que temos, o que somos, né? O que trouxemos aqui na frente também, nossas ofertas. A tudo isso nós devemos o louvor e a gratidão ao nosso Deus. Se não fosse por Ele, não estaríamos, né, aqui agradecendo também nesse culto de ação de graças. E assim também eu quero deixar um salmo com vocês, que é o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que o Senhor continue edificando e conduzindo essa igreja. Abençoado domingo a todos. Obrigada, Lilian, por essas palavras. E assim, nesse próximo hino que nós vamos cantar, nós também queremos recolher as nossas ofertas de gratidão e de louvor a Deus, que nós reconhecemos que tudo vem dele. Então nós vamos passar também as cestinhas e cada um pode colocar ali a sua oferta. Quem tem ela no seu envelope também pode depositar ali, para que a gente agradeça ao Senhor e que tudo que ali for colocado seja para que a obra do Senhor continue e que o evangelho dele continue sendo disposto a mais pessoas e que alcance ainda mais pessoas. O nosso próximo culto, ainda de aviso, vai ser no próximo domingo, então no dia 7, às 9 horas da manhã, e nós podemos ter um tempo de louvor então. 1, 2, 3, 4.
Bom dia a todos. Bom dia. É um grande prazer e com grande alegria que nos reunimos aqui nessa manhã, nesse culto de ação de graças, para louvarmos ao nosso Deus, para agradecermos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, em nossas vidas, em nossa comunidade e através de nós. Nós nos reunimos aqui nessa manhã por convite desse Deus, que chama a cada um de nós para rendermos graças ao seu nome. Bendizer, louvar e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Quando assim vivemos, cumprimos a vontade que Deus tem para nós, que é conhecê-lo, louvá-lo e agradecê-lo. Porque essa atitude nos coloca na presença desse nosso Deus, transforma o nosso caráter, a nossa vida e nos possibilita conhecer esse amor que o Pai tem por nós, o que Ele fez e faz em nossas vidas a cada novo dia. E para esse momento de culto, quero ler um texto com vocês do Salmos, capítulo 107, versículos 17 ao 22. Repetindo, Salmos 107, versículos 17 ao 22. E o salmista, ele diz o seguinte: os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo o tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Para aqueles que não sabem, os Salmos, todo o livro de Salmos, eles são hinos que o povo de Israel louvava a Deus. Ou seja, estes hinos que se encontram nesse livro são como os hinos que nós cantamos em nossos cultos. Ele tem o objetivo de nos levar ao momento de adoração ao nosso Deus, de nos ensinar e de nos lembrar o que o Senhor fez e faz em nossas vidas. E este Salmo, capítulo 107, de maneira muito específica, ele tem o objetivo de ensinar o povo de Israel que em meio a toda a nossa vida, seja quais forem as dificuldades, os desafios ou os problemas que nós possamos enfrentar, podemos clamar ao nosso Deus, que Ele virá ao nosso encontro, nos ajudará, nos dará a sua cura, a sua direção e vai nos tirar destes problemas e destas dificuldades. Esse salmo, ele se inicia no versículo 1, dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Ele os resgatou da mão do inimigo, os congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui o salmista quer lembrar ao povo de Israel que Deus, Ele é bom e Ele é merecedor de toda honra, glória e louvor. E não somente isso, mas Ele deseja lembrar a todo o povo o que Deus fez por eles. O povo de Israel estava espalhado pela terra,
por causa da sua iniquidade, da sua transgressão, do seu pecado, da ofensa contra o Senhor. Eles foram um povo escolhido, retirado, para viver uma vida diferente das outras nações que adoravam ídolos falsos. Ao povo de Israel foi dado uma lei, uma direção, um caminho ao qual eles deveriam seguir para viver e testemunhar o relacionamento pessoal que eles tinham com um Deus vivo e verdadeiro. Porém, o povo não viveu dessa forma. Eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Eles escolheram viver uma vida de acordo com as suas vontades e de acordo com os seus desejos. E por isso eles se afastaram da vontade que Deus tinha para as suas vidas. E então os seus inimigos, as nações que estavam à sua volta, os atacaram e os levaram cativos para a Babilônia. E o povo de Israel ficou disperso por toda a terra. Então, esse salmo quer fazer com que o povo se lembre o que Deus fez por eles. Porque em meio à sua angústia, quando eles estavam espalhados, dispersos por toda a terra, sem uma nação, sem poder louvar ao seu Deus como eles gostariam, sem poder se colocar na presença do seu Senhor, como um só povo, para louvá-lo e engrandecê-lo, eles clamaram a Deus. E então o Senhor os trouxe novamente para Jerusalém, para que eles pudessem assim de fato viver aquilo que Deus tinha planejado no início para eles como um povo, que é louvar ao Senhor, viver um relacionamento com o seu Deus e testemunhar daquilo que Deus tem feito em suas vidas para todas as nações. Por isso que o versículo 2 fala: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Ao povo que conhece a Deus, é dito que nós somos convidados a testemunhar, a falar do que o nosso Senhor e do que o nosso Deus tem feito em nossas vidas e ao nosso favor. Por isso, nesta manhã, nós estamos reunidos para esse culto de ação de graças, para reconhecer, perceber e louvar ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Nesse dia, nós temos esse momento de culto, onde nós temos o tema "Em meu coração há gratidão". E por isso eu escolhi este salmo, porque após o versículo 4 até o versículo 32, o salmista divide o salmo em 4 partes, aonde ele fala para 4 grupos diferentes de pessoas que se encontram em situações diferentes. O primeiro grupo, pessoas que estão no deserto, aflitas, angustiadas, sem descanso, sem ter para onde correr, aonde a alma delas está angustiada, por elas estarem em um lugar árido e difícil. Ao segundo grupo, o salmista fala que elas estavam perdidas, estavam em densas trevas, presas, sem ter para onde ir. A sombra da morte estava sobre elas e elas estavam acorrentadas. Ao terceiro grupo, a esse a qual eu fiz a leitura, são aquelas que em seus pecados estavam aprisionadas. A doença e a morte se fez presente na vida daquelas pessoas. E ao último grupo, os viajantes, aqueles que caminham pela terra, aqueles que vagueiam, que estão em seu trabalho, em viagens, e nessas viagens enfrentam as tempestades, as lutas, as chuvas, as profundezas do abismo que engolem elas. Cada um desses grupos enfrenta uma dificuldade profunda e tremenda em suas vidas. Dificuldades particulares, aonde elas estão inseridas em suas vidas.
E nessa manhã, fica a pergunta para nós: com quem mais nos identificamos? É com essa fase difícil? Ou será que nós estamos perdidos, doentes ou em meio às tempestades que querem nos afogar e nos destruir? Esse salmo ele se dirige para cada um de nós, porque ele fala sobre pessoas angustiadas e aflitas. Mas em meio a cada um desses momentos, o salmista reforça de maneira especial. 4 vezes o salmista fala: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Para estes 4 grupos, essa palavra é dita. Em sua angústia, eles clamaram a Deus, e Ele os livrou. Essa é uma verdade que nós precisamos reconhecer. Em meio à nossa angústia e à nossa aflição, o nosso Deus não é um Deus que está distante, que está longe de nós, mas é o Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos salvar e nos ajudar. E não somente isso, mas para estes 4 grupos é dito que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A cada um de nós é feito este convite e este chamado de render graças ao nosso Deus, porque Ele é bom e porque a sua bondade e a sua maravilha é dada a cada um de nós. Ele não se faz distante, mas vem ao nosso encontro. E para isso, para que nós possamos reconhecer essa verdade, nós precisamos olhar para a nossa própria vida e perceber quais foram os momentos difíceis que nós passamos. Aqueles momentos complicados, aqueles momentos em que nós muitas vezes pensamos que não haveria saída para nossas vidas. Momentos no qual nós pensamos estar sozinhos. E nesses momentos, precisamos reconhecer esta simples verdade, que Deus não nos abandonou. E para exemplificar isso, eu gostaria de contar uma simples história para vocês. Alguns já devem ter ouvido, mas ela conta a história de uma pessoa que, após viver uma vida longa, grande, com problemas e alegrias, depois que ela chega ao fim da sua vida, ela vai ao céu e olha então para trás na sua vida e ela enxerga como pegadas na praia a sua vida. E ela olha e ela vê que em meio aos momentos alegres haviam 2 pares de pegadas, a sua e a de Jesus Cristo, que caminhava ao lado dela em meio aos bons momentos. Mas então ela percebe que nos momentos difíceis de sua vida havia somente um par de pegadas. E ela então olha para Jesus na sua frente e questiona: Senhor, nos momentos bons da minha vida eu pude enxergar você ao meu lado. Eu olho para trás e vejo as suas pegadas comigo. Mas nos momentos difíceis eu só vejo um par de pegadas. E ela pergunta: por que você me deixou sozinha nesses momentos? E então Jesus responde: meu filho, minha filha amada, nestes momentos difíceis, aquelas pegadas não são suas, mas são as minhas. Nestes momentos, eu tomei você em meus braços e o carreguei, porque você não tinha força suficiente para seguir em frente sozinha. Aquelas pegadas que você está enxergando não são suas, mas são minhas. E essa verdade é dita também para cada um de nós.
Em meio aos momentos difíceis e angustiantes, como o salmista também relata no Salmo 107, nesses momentos de angústia, Deus nos toma em seus braços e nos carrega. Ele nos dá a força que nós precisamos para seguir em frente, porque sozinhos nenhum de nós pode vencer as doenças, os momentos sombrios, as tempestades, nem mesmo podemos voltar para o caminho, porque nós estamos perdidos. O salmista fala: por causa da nossa transgressão e da nossa iniquidade, vivemos afligidos. Nós não podemos seguir pelo caminho que Deus tem preparado para a nossa vida, se não for Ele que vem ao nosso encontro e nos toma pela mão. O salmista ainda fala no versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha as leis, tinha a direção clara de Deus para as suas vidas. E aqui o texto fala que Deus enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Mas agora nós sabemos que, assim como diz João capítulo 1, a palavra do Pai é o seu Filho amado, que desceu dos céus e veio à terra para nos sarar, nos salvar e nos curar. Jesus Cristo é essa palavra que veio ao nosso encontro para nos salvar e nos livrar dos nossos pecados, da morte que jaz à nossa porta, que deseja nos destruir e nos tirar da presença de Deus. Mas Cristo, Jesus, veio a este mundo. Deus não nos deixou sós em meio à nossa vida, mas Ele enviou o seu Filho amado para vir a este mundo e nos salvar dos nossos pecados. Este salmo nos mostra isso de maneira muito clara. Sem o nosso Deus não temos vida, porque é Ele quem nos cura e quem nos salva. E o salmista, ainda de maneira muito especial, no final desse salmo, afirma de maneira clara e direta que Deus pode transformar tudo em nossa vida. Ele fala que Deus pode transformar o deserto em uma terra de manancial, uma terra boa, uma terra fértil. Mas de igual forma Ele pode transformar uma terra fértil em deserto. Deus pode transformar toda a nossa vida, e para isso Ele quer, esse é o seu desejo. Mas para que isso seja feito, nós precisamos nos render e nos entregar em suas mãos. Nós temos uma escolha. Jesus Cristo veio a esse mundo e nos mostrou a vontade do Pai para nossas vidas. Nos mostrou o caminho, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo mostra que no relacionamento com Ele podemos nos achegar ao Pai, mas para isso cada um de nós precisa entregar-se de maneira total para esse Deus. Não podemos caminhar na nossa força, nas nossas habilidades ou capacidades, mas precisamos nos render a esse Deus que deseja nos salvar e nos ajudar. Esse culto de ação de graças, esse momento de agradecer ao nosso Deus, mesmo que nós estejamos passando por momentos de angústia, de dificuldade, por problemas, vocês sabem quais situações estão passando em suas vidas, mas a palavra de Deus nos diz que quando clamamos ao nosso Senhor, Ele vem ao nosso encontro
e nos salva, nos cura e nos livra destas situações. Mesmo que nós possamos pensar que não temos motivos suficientes para agradecer ao nosso Deus, mesmo que nossas vidas estejam turbulentas, difíceis, com problemas, nós temos como agradecer ao nosso Deus pelo seu Filho amado que veio a esse mundo e nos deu o perdão dos nossos pecados e nos possibilita conhecer o amor que o nosso Pai tem por cada um de nós. A isso nós podemos ser eternamente gratos, porque a bondade e a misericórdia de Deus, como diz o salmista, dura para sempre. Nós podemos agradecer ao nosso Deus por estas coisas. A oferta que foi entregue em dinheiro nessa manhã mostra que Deus tem nos abençoado. A oferta que nós trazemos ao altar aqui nessa manhã mostra que Deus tem nos permitido colher grandes coisas e grandes bênçãos. A nossa vida, o fôlego que Deus nos concede a cada manhã, nos mostra que nós temos algo para agradecer ao nosso Deus. A palavra que Deus nos dá, que Deus nos mostra a cada dia, revela para nós que temos algo para agradecer ao nosso Deus. O seu Filho que se entregou naquela cruz para nos perdoar e mostrar o amor que Deus tem por nós, revela que temos algo para agradecer ao nosso Deus. Nós somente precisamos ter os nossos olhos abertos e enxergar essa verdade. Portanto, que esse salmo nos mostra de maneira muito clara são estas três coisas. A primeira dela é que podemos clamar ao nosso Deus e crer que Ele virá ao nosso encontro e nos ajudará. A segunda delas é que somos chamados a render graças ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós podemos agradecer a Ele, porque Ele se faz presente. E a terceira coisa, que nós podemos receber o Filho de Deus em nossos corações. E somos chamados a testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossa cidade, em nossas famílias. Quantas são as coisas que podemos agradecer ao nosso Deus, se nós de fato abrirmos os nossos olhos para percebermos estas coisas. O mundo lá fora vive uma vida de reclamações, de murmúrios, de queixas, aonde nada está bom, aonde há sempre algo para ser criticado e reclamado. Mas como discípulos, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos mostra que essa não é a vida que Deus chama a nós. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Somos chamados a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E que esse momento de culto não seja somente um tempo para ouvirmos essa palavra, mas que ao sairmos daqui, em nossa vida, em nosso trabalho, em nossos estudos, ao longo de toda a nossa caminhada, os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo de Deus, para que podemos render graças ao nosso Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Gostaria então
de chamar o grupo Kairos, que vai nos conduzir para este próximo hino.
de nós e que a gente possa sair daqui desse culto de ação de graça com essa certeza de que quando nós somos salvos pelo Senhor, quando a graça dele nos alcança, nós temos tudo a render louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos ter um tempo de oração, afinal convido a quem puder, vamos nos colocar em pé, também para um tempo de oração. E assim nós oramos, Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque Cristo Jesus não arredou daquela cruz quando estava pregado, derramando-se a sua vida, o seu corpo, quem Ele era, para que nós pudéssemos hoje aqui agradecer que somos salvos, que somos resgatados pelo Seu amor. Nós queremos adorar a Ti, Senhor, porque nós sabemos que sem a Tua presença, sem a Tua vida em nós, nós não somos nada. E nós rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso único Deus. E nós queremos Te servir e Te seguir com toda a nossa vida. Queremos deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha de viver, tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença. Queremos abandonar, Senhor, toda uma vida de ingratidão e viver nas Tuas mãos, Senhor, em todo o tempo. Ó Santo Deus e Pai, nós queremos Te louvar por essa igreja e por essa comunidade. Há tanto Tu tem nos sustentado, derramado o Teu Santo Espírito. Há tanto tempo, Senhor, Tu tem nos carregado nas Tuas mãos, revelando a Tua palavra, Senhor, a tantos aqui que têm sido fiéis ao Teu Evangelho. E por isso nós clamamos que assim Tu continue nos guiando na Tua palavra, na Tua verdade. Que Tu continue, Senhor, nos capacitando a viver a Tua vontade sobre a nossa vida e sobre essa igreja. Que a gente possa Te adorar em espírito e em verdade. E assim que cada passo nosso seja dado na Tua presença. Vem com o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, e se derrama para que nós possamos ser cheios de Ti cada dia mais. Senhor Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos também o término desse culto, mas tudo o que vai acontecer depois. O nosso tempo de almoço, de comunhão, nosso tempo de encontro, até o fim da tarde, tudo nós colocamos diante de Ti. Para que a Tua presença, assim como tem nos guiado aqui nesse culto, continue nos fortalecendo durante todo esse tempo em que nós estivermos reunidos como igreja e em Teu nome. E que assim Tua bênção recaia sobre cada um de nós em todo o tempo. Nós colocamos tudo, Senhor, que está no coração de cada um de nós, os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos motivos de intercessão. Tudo nós colocamos diante de Ti, juntos orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ao sair daqui, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, esteja sobre cada um de nós. Que a graça de Jesus Cristo seja derramada sobre todos e que assim a gente vá na comunhão do Seu Santo Espírito. E ao sair daqui, a gente vai e sirva ao nosso Senhor com alegria e com fidelidade. Amém. Eu desejo um abençoado domingo a todos. Aqui na frente nós temos muitas coisas que foram trazidas por cada um de vocês, também como oferta de gratidão ao Senhor. Quem quiser adquiri-las pode vir à frente. A Fran, a Arlete nos auxiliam, a Kelly também nos auxilia aqui. E depois todos bem-vindos também para o nosso tempo de almoço e de partir da comida que as nossas lideranças têm preparado. Que Deus abençoe o nosso domingo.